cidade de lá para venerar os seus mortos, porque tinham acesso direto aos corpos enrolados naqueles lençóis, naqueles tecidos de linho. Essa mulher vai sozinha na madrugada no cemitério e preocupada, quem é que vai tirar a pedra do sepulcro? Porque ao sepultarem Jesus naquele lugar, uma grande pedra foi rolada e colocada, e soldados vieram guardar, porque tinha uma profecia: no terceiro dia ele deveria ressuscitar. Então eles disseram: olha, se nós não guardarmos, os discípulos podem roubar o corpo e dizer que ele ressuscitou, e nós vamos ter que acreditar nisso. Então põe a pedra, põe a guarda, aqui ninguém mexe. Só que na madrugada do domingo, amanhecendo o terceiro dia, o texto diz que vem um anjo do céu e com o seu poder ele remove aquela pedra do lugar. Ela roda, ela sai do lugar. Agora é bom que a gente entenda que aquela pedra foi removida, foi tirada, foi enrolada, não foi para Jesus sair. Com o poder da ressurreição, ele sairia de lá com pedra ou sem pedra. Com pedra ou sem pedra, ele sairia lá dentro. A pedra foi tirada, não foi para Jesus sair. A pedra foi tirada para as mulheres entrarem, para os discípulos entrarem e ver o milagre lá dentro. Quem acreditou no que ele falou foi ver o milagre lá dentro. Deixa eu já profetizar para a tua vida essa noite. Quem ainda acredita nas promessas de Deus, vê o milagre pelo lado de dentro. Não fica olhando de fora o que está acontecendo. Ele entra para ver o que está acontecendo lá dentro. Aleluia. E essa mulher chega lá e encontra a pedra removida, tirada. Quando ela vê, ela volta correndo e acorda o Simão Pedro e o outro discípulo, diz a Bíblia, a quem Jesus amava, está no verso 2. Se João era um discípulo que Jesus amava, é ele esse discípulo, ele escreveu isso aqui. Então sai correndo Pedro e o João, ambos aqui têm mais ou menos uns 50 anos de idade, e os dois saem correndo naquela madrugada em direção ao cemitério, em direção ao sepulcro de Jesus. O texto vai dizer que os dois correram juntos, porém João correu mais do que Pedro e chegou primeiro. Só que quando chegou e viu a pedra removida, ele olhou, viu os lençóis no chão, porque é importante que a gente saiba que quando Jesus arrebatar a igreja, se acontecer agora o arrebatamento, todos os nossos pertences ficam aqui no banco, porque o que vai ser transformado é o corpo, não é o tecido, não é a Bíblia, a água, o sapato. Isso fica tudo aqui, vai ser um sinal de que Jesus arrebatou alguém. E ela chegou, e ele chegou e olhou na porta, que não chegou primeiro, mas olhou e viu que os lençóis estavam no chão e teve medo. Mas chega o Pedro correndo depois. Pedro sempre foi aquele camarada assim, acima da média na hora de dar o seu show, né? Em todos os aspectos ele sempre estava, ou coisa ruim, ou coisa boa, ele sempre era o que se destacava. Nesse episódio ele chega correndo e ele não quer saber se João está parado, se a Madalena está parada. Ele entra para dentro do sepulcro. E quando ele entra, por certo, João diz a ele: olha, os lençóis estão no chão, eu não vi o corpo. E ele confirma: os lençóis estão todos jogados ao chão. Por quê? Porque era o costume da época enrolar os corpos em lençóis, tratar o corpo e enrolar quando cresce e colocar sobre a sepultura. E ele viu esses lençóis no chão, porque Jesus ressuscitou o corpo, essa matéria, os tecidos ficaram. Mas aí João teve coragem de entrar. E ele entrou ressabiado, com medo. Eu penso que não é só ele que tem medo do cemitério, eu acredito que muita gente tem, né? E ele foi olhando, e o Pedro todo faceiro lá, e feliz: olha aqui os lençóis, olha aqui, ele não está aqui, ele ressuscitou de fato, olha aqui, não tem ninguém aqui.
Mas aí João, detalhista, começou a olhar, e disse: espera aí, tem um detalhe aqui, só ele escreveu isso. Ele olhou bem na pedra onde Jesus havia sido deitado o corpo dele, e ele olhou, e o lenço que foi amarrado à cabeça de Jesus estava enrolado ou dobrado, bem dobradinho, no canto da pedra. João olhou e disse: aqui tem uma mensagem aqui. Ele está querendo dizer alguma coisa para nós. Então ele começou a considerar o costume da sua época, quando os senhores chamavam os seus escravos e servos para vir à mesa para comer, colocava essas pessoas à sua frente, e eles se assentavam com a sua família, e primeiramente eles comiam. Ninguém lhe dirigia uma só palavra, e todos da família, e principalmente o Senhor, comia. Quando ele estava terminando, se ele pegasse o lenço de limpar a boca, não tinha guardanapo de papel naquele tempo, o tecido de limpar a boca, se ele pegasse e limpasse a sua boca, e fizesse um monte, e colocasse no canto, ele estava dizendo assim: ao se levantar e sair, podem vir, podem comer, é hora de vocês se alimentar. Mas se ele pegasse o seu lenço, dobrasse ou enrolasse, saísse da mesa e colocasse no canto, não precisava dizer nada, os servos sabiam, ele vai voltar. Aleluia. 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 Ele disse que um dia voltaria. Prometeu a todos nós. Eu já contei isso em outros lugares. Deixa-me contar histórias aqui. Eu tinha 5 anos de idade. Nós morávamos num sítio. Ao lado da nossa casa era uma igreja, que a minha avó cedeu o terreno para construir a igreja. Igreja de janela, de assoalho, de vermelhão no chão. E eu tinha 5 anos de idade. E uma madrugada de vigília, eu estava em casa, minha mãe levou para dormir, eu tive um sonho, uma revelação, coisa que não vale. E eu sonhei com o arrebatamento. E eu vi o arrebatamento. Não posso dizer que é assim que vai acontecer, mas na minha visão de criança, era o arrebatamento. Naquele tempo não tinha cultinho infantil, revista para criança, não tinha nada disso. Mas o Senhor falou ao meu ouvido: de hoje em diante, farei de ti um pregador que vai anunciar a minha volta. Eu nunca entendi isso, até o dia em que estava numa congregação e o obreiro olhou e disse: quem vai pregar hoje é o irmão Vicente. Eu era um adolescente, um garotão, e eu quase infartei aquele dia. Vale dizer que a minha primeira aula de escola dominical, eu ainda não namorava a irmã Mara, mas ela estava na sala, e eu de nervoso desmaiei, de nervoso para dar aula. A minha dificuldade com o público até hoje é grande. Eu tenho uma dificuldade para encarar o público, às vezes eu estou olhando no chão, olhando para o teto, mas é a dificuldade que eu tenho.